Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está começando o programa Viver é Melhor, com muita alegria por tê-lo na nossa audiência, amigo telespectador, por tê-la na nossa audiência, querida amiga telespectadora, todos que se preocupam com sua saúde, com sua qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso diário aqui no programa Viver é Melhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que atinge homens e mulheres, mas especialmente as mulheres relatam mais suas preocupações com isso. Será que elas realmente são mais atingidas? São perguntas que a gente vai responder ao longo do programa de hoje. O nosso tema é trombose. Por ano, em cada 1.000 pessoas, uma vai apresentar trombose. No Brasil, ocorrem por volta de 170 mil casos anuais. As veias mais comumente acometidas são as dos membros inferiores, cerca de 90% dos casos. Quais são as causas que levam à trombose, a tantos casos por ano? Será que a gente consegue evitar? Com o envelhecimento, será que o risco aumenta? A relação entre anticoncepcional, gestação, situações que aumentam o risco para as mulheres, por que isso acontece? Falaremos sobre tudo isso e você, amigo telespectador, que tem algum problema nessa área, parte circulatória, ou já teve trombose na família, quer tirar suas dúvidas, fique à vontade. Nosso telefone já está à sua disposição. E quem vai responder as nossas perguntas hoje é o Dr. Celso Bregalda, cirurgião vascular, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Agradecemos a presença do Dr. Celso, que vai responder as suas dúvidas, amigo telespectador. Por isso, não perca tempo, já pode ligar, não fique com vergonha. Nenhuma pergunta é boba, nenhum assunto é bobo. Todos nós podemos esclarecer melhor as questões do dia a dia, porque dúvida não combina com saúde. Se a saúde estiver boa, a gente consegue trabalhar melhor, consegue cuidar da família, consegue ajudar as pessoas. E é o nosso objetivo. Todos os assuntos que, de alguma forma, fazem diferença na sua qualidade de vida são importantes e podem ser abordados aqui no programa. Exemplo do tema de hoje, trombose. É um assunto que interessa especialmente as mulheres. A gente pergunta para o nosso convidado já, Dr. Celso, as mulheres realmente são as mais atingidas por esse problema? Sim, em relação à trombose venosa, sim. Elas são mais comuns em alguns casos, principalmente por fatores hormonais, a gestação mais comum em mulher. A diferença, na verdade, é pouca, mas é um pouco mais prevalente para a trombose venosa. Em relação à trombose arterial, é mais ou menos semelhante a prevalência. Bom, já surgiu a dúvida. Qual é a diferença entre esses dois tipos de trombose? Explica pra gente. Na verdade, o que é trombose, principalmente? Trombose é a formação de um coágulo dentro de um vaso. Então, assim, por quê? O coágulo, geralmente, ele se forma fora do vaso para estancar uma hemorragia desse vaso. Quando se forma dentro de vaso, é um processo patológico, não é normal formar coágulo dentro de vaso. Então, trombose é isso, formação de um coágulo dentro de um vaso. Só que nós temos dois tipos de vasos principais, as artérias e as veias. As artérias são os vasos que levam o sangue para a extremidade, as veias são os vasos que trazem o sangue de volta. Então, os fatores de risco e as causas são diferentes. Apesar de ser todo vaso, os fatores são diferentes. Então, trombose venosa está mais relacionada a fatores como imobilidade, câncer, aquelas viagens prolongadas, gravidez, hormônio, gestação, e a trombose arterial mais relacionada ao processo de aterosclerose, que é o envelhecimento, as doenças de colesterol, diabetes. Então, é muito comum às vezes as pessoas confundirem, principalmente porque são totalmente diferentes as manifestações, as causas, os tratamentos. Então, fala trombose, a pessoa sempre imagina às vezes uma coisa pior, mas são totalmente diferentes. O resultado é sempre a formação de um coágulo, isso, mas as causas que levam até lá são completamente diferentes. A causa é diferente e a manifestação é diferente, entendeu? Então, a trombose é a formação de um coágulo. Agora, como vai se manifestar isso e como a gente vai tratar e qual a causa, é tudo diferente. São dois capítulos diferentes na especialidade. Qual é o tipo que é mais comum na população brasileira? De maneira geral, trombose venosa, porque a trombose arterial é mais rara. A gente pega numa população geralmente mais idosa, que tem já é semelhante ao fator de risco da aterosclerose. Então, o paciente que tem infarto, derrame, na verdade, o que é um infarto? Muitas vezes é uma trombose da artéria coronária. Formou um coágulo na artéria coronária, o sangue não chega na massa muscular do coração, a pessoa infarta. O que tem um derrame? É uma trombose da artéria do cérebro, então a pessoa não chega. Então, isso geralmente, você pensa que isso são pessoas mais, já né, com a idade um pouco mais avançada, 55, 60 anos. Agora, trombose venosa pode acontecer em praticamente qualquer idade, mesmo pacientes mais jovens,
jovens, por causas que a gente vai falar. Então, acaba sendo mais prevalente a trombose venosa. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Quais são as causas que levam à trombose, especialmente essa que é mais comum na população, que é a trombose venosa? Você que nos assiste pode mandar também a sua pergunta, ligue para nós. E a gente vai continuar então agora com a nossa entrevista sobre saúde e qualidade de vida. E você que nos assiste pode mandar também as suas perguntas para o Dr. Celso Brigalda, que é o nosso convidado hoje. E conforme nós prometemos, a gente vai começar agora esse bloco destacando quais são as causas da trombose. A imobilidade é a causa principal da trombose venosa. Ela pode ocorrer não só durante as internações hospitalares, mas também em viagens prolongadas. A coagulação do sangue no interior dos vasos sanguíneos, que levam o sangue de volta ao coração, pode acontecer em qualquer parte do corpo. A reposição hormonal na menopausa, tão discutida atualmente, e o cigarro como via indireta de formação aterosclerótica e de placas arteriotrombóticas, que também facilitam o desenvolvimento de embolias pulmonares. Bom, doutor, o senhor falou no bloco anterior que trombose é a formação de um coágulo. Isso. Como é que essa imobilidade causa essa formação? É de uma hora para outra? Explica pra gente. Geralmente isso é mobilidade prolongada, né? Porque todo mundo dorme à noite, fica imóvel por um bom tempo, se bem que e não dá trombose. Então tem outros fatores, muitas vezes, mesmo quando a pessoa está imóvel, a gente tem que investigar outras causas também. Mas o que acontece? Nas veias, diferente das artérias, o fluxo é muito lento. A gente não tem um coração, por exemplo, na perna que empurra o sangue de volta. Então o fluxo é muito lento. Então, geralmente, já é devagar esse fluxo. E aí, quando a pessoa está muito imóvel, por exemplo, teve um AVC, que fica imobilizada mesmo, paralisada, ou está anestesiada, o fluxo fica mais lento ainda, porque não tem nem aquelas movimentações ocasionais musculares. Esse fluxo tão lento, ele acaba predispondo com que os fatores de coagulação que estão presentes na circulação fiquem muito próximos uns dos outros, concentrados, principalmente nas válvulas das veias, em alguns locais específicos, e se ativem e comecem a formar um coagulinho que vai crescendo de tamanho. Então, por isso que a imobilidade é um dos principais fatores, associado a outras causas também, que nós temos 3 fatores principais, entendeu? Lembrando que a coagulação é aquela situação em que o nosso corpo reage para parar um sangramento, isso? O certo é isso, para parar o sangramento. Quando se forma dentro do vaso, está errado, né? Por algum motivo. Geralmente, por o estase sanguínea, que é o sangue fluindo devagar, por alteração da coagulação, que pode acontecer, por exemplo, em câncer, fatores específicos de cada pessoa, e lesão do vaso. Então, são 3 fatores que, associados ou não, uma lesão do vaso, né? Um traumatismo, uma pancada, uma punção. O fluxo lento ou alteração do próprio sangue, esses 3 fatores a gente chama de tríade de Virchow, que é um patologista alemão que descreveu isso no começo do século XIX, que a alteração deles ou a associação desses fatores é que causa a trombose. Os 3 precisam acontecer ao mesmo tempo? Não necessariamente, mas quando acontece os 3, aí a chance é maior, eles são intercalados, mas, por exemplo, só a imobilidade já causa, a estase sanguínea, só uma lesão já causa ou só o traumatismo, a lesão, a alteração do sangue. Mas quando tem todos associados, a pessoa tem alteração do sangue, traumatismo, aí a chance é praticamente, às vezes, 100%. Por que às vezes uma pessoa pode passar por uma imobilidade, alguma lesão e não ter trombose? Exatamente. Quais são os outros fatores que Exatamente. Então, geralmente é uma associação de fatores, porque muitas vezes a gente passa por cirurgia, essas coisas, e não tem. Então, toda vez que a pessoa tem uma trombose, a gente tem que investigar outras causas. Por exemplo, causas associadas. Então, existe se abrir na página do livro, é uma página inteira em letras pequenas. Então, tumores, fatores próprios da coagulação. Tem pessoas que têm alterações genéticas, nascem com alguns genes defeituosos que produzem fatores de coagulação defeituosos, mais ativos, vamos dizer assim. Então, que a gente chama de trombofilias. Então, cânceres, trombofilias, imobilidade, tabagismo, hormônios, gravidez, obesidade. Então, você vê que são vários fatores. Então, por exemplo, a pessoa tem uma trombose, então ficou imóvel, mas a gente tem que investigar outra causa. Mas tem alguma coisa associada? Então, câncer pode acontecer em paciente jovem, linfoma. Então, a gente não se satisfaz só com essa, ela porque estava imóvel. É só porque é uma viagem prolongada. A gente sempre vai investigar, fazer uma série de exames. Por quê? Porque existem bilhões de pessoas e poucas têm trombose, graças a Deus. Esses são os fatores que dão aquele tipo mais comum na população. Isso, a trombose venosa. Que é a venosa. Isso, a gente está falando basicamente de trombose venosa, né, que a trombose arterial é uma outra coisa. Só para esclarecer com relação à trombose arterial, a gente viu no destaque também sobre o caso da embolia pulmonar. Embolia pode acontecer nos 2. Nos 2 tipos dá para acontecer? A embolia pulmonar é só na trombose venosa. Mas embolia, o que é embolia? Então, trombose é a formação de um coágulo num local. Embolia é o deslocamento desse local,
esse coágulo para um local distante da sua origem. Então, geralmente, a trombose da veia só dá embolia pulmonar. Por quê? Imagina uma veinha da perna pequenininha, sai um coágulo, a veia depois só vai aumentando de calibre, o próximo lugar que ela afina de novo é o pulmão. Por quê? Você é só imaginar, as veias pequenininhas do pé aumentam na coxa, aumentam na cava, passam no coração, depois, imagina, um coágulo é fixo. Ele vai andando. Aonde ele vai parar? Imagina um tubo, um cano, assim, imagina que tem uma coisinha que entupiu, um bolinho de cabelo. Ele vai parar onde afina de novo, e afina de novo no pulmão. Então, trombose de veia, a não ser que a pessoa tenha uma malformação no coração que passe para outra câmara, só vai parar no pulmão, entendeu? Então, qualquer veia, trombose de veia de braço, de perna, então dá embolia pulmonar. Então, embolia pulmonar... O risco é para qualquer lugar que qualquer trombose de veia. Agora, trombose de artéria, por exemplo, um coágulo forma no coração. Pode embolizar, que a gente chama, né, um processo de embolia, para qualquer lugar. Para o cérebro, que dá um derrame também, pode dar para o... Então, a embolia, na verdade, é o deslocamento de um coágulo dentro de dos vasos. Então, se é na veia, geralmente para no pulmão. E se é na artéria, pode parar em qualquer lugar. No intestino, em perna, em rim, em cérebro, em qualquer lugar. E isso a gente não consegue prever? Não assim, algumas situações, se a pessoa já teve uma trombose, se tem família, meu pai já teve trombose, minha mãe já teve trombose, você vai investigar que essa pessoa deve ter algum fator, às vezes, familiar, se a pessoa já teve uma flebite. Então, você tem algumas situações que a pessoa já tem um risco aumentado que a gente consegue prever, mas o local, a situação, a maioria das vezes não dá para prever. A gente vê que são fatores que algumas vezes estão relacionados ao envelhecimento, em outras situações não tem relação alguma. Não tem relação ao envelhecimento. Por isso, é um público atingido de todas as idades, homens e mulheres? Principalmente a trombose venosa. A trombose arterial, como eu falei, ela é... Mais relacionada ao envelhecimento. É mais relacionada ao envelhecimento, porque o principal e mais comum fator de risco é a aterosclerose. Então, pacientes mais jovens não têm aterosclerose. Então, está relacionada mais a paciente mais idosa, a partir dos 55, 60 anos. Agora, a trombose venosa pode acontecer na gravidez. Quem engravida são pacientes jovens, são pessoas jovens. Então, relacionada ao hormônio, relacionada a viagens prolongadas. Então, é mais ou menos distribuído. É óbvio que a idade também é um fator de risco, porque os vasos envelhecem, diminui a distensibilidade, a idade também é um fator de risco, mas diferente da trombose arterial, que a gente concentra mais uma faixa mais idosa, a trombose venosa é mais bem distribuída em todas as faixas etárias. O senhor falando sobre esses tipos de trombose, a gente citou até no bloco anterior a questão da gordura, dessas doenças. Hipertensão, diabetes, obesidade são fatores de risco? Mais para a trombose arterial. Né? Porque tudo que é só pensar assim, trombose arterial, o que faz mal para o coração? Né? Porque a gente sempre está relacionado ao coração. Diabetes, cigarro, hipertensão, colesterol alto, sedentarismo. Porque, como eu falei, o infarto é uma trombose de uma coronária. Então, assim, tudo que... e a coronária é uma artéria. Então, para ter uma trombose arterial, tudo que é ruim para a coronária, seria esses fatores de risco, então, hipertensão, tudo está relacionado mais à trombose arterial. Trombose venosa é mais distribuído, são geralmente tumores, são outras causas. Então, a trombose arterial é mais relacionada a esses fatores mais comuns que a gente está mais acostumado, né? A ver, diabetes, hipertensão, entendeu? Bom, e o Dr. Celso já falou para a gente que as mulheres são as mais atingidas. E uma dúvida que todas nós escutamos em algum momento da vida é sobre a relação entre anticoncepcional e trombose. Qual será que é o risco? Vamos falar sobre isso agora. Estudo realizado na Holanda mostrou que o risco trombótico associado ao uso de contraceptivos orais está relacionado à dose de estrogênio e aos tipos diferentes de progesterona usados na composição do medicamento. Os principais resultados identificaram que os anticoncepcionais atualmente disponíveis aumentam a chance de tromboembolismo venoso aproximadamente em 5 vezes comparado ao não uso desta medicação. O risco varia com o tipo de progesterona e a dose de estrogênio usados. Aí, doutora, a gente falou de um monte de nome que geralmente costuma confundir as mulheres. Vamos começar a explicar. O que é que os hormônios têm a ver com a trombose? Geralmente, esses hormônios, eles acabam alterando no metabolismo deles a composição, a distribuição e a ativação dos fatores de coagulação. Não é o hormônio em si que causa a trombose. A trombose é o coágulo, o fator de coagulação, o que é? São proteínas que ficam passeando no sangue normalmente e que, para se formar um coágulo, existe uma cascata de coagulação. Então, começa uma ativação conjunta em algum lugar e uma proteína ativa a outra e forma um coágulo.
Esses hormônios, eles geram um aumento da concentração de hormônios pelo aumento da produção local, então está relacionado assim a aumento da produção de fatores de coagulação. Então, é muito relativo. Esses estudos, às vezes, o principal, na verdade, é o estrogênio, né? O estrogênio é mais comum. Tem os estudos que falam que, às vezes, a progesterona, dependendo só hormônios, pílulas só com progesterona, talvez não estejam tanto risco de trombose, mas são coisas muito precoces. Os estudos estão saindo muito frequentemente, comparando, às vezes tem dados até meio que são contraproducentes, assim, a gente fica até meio na dúvida, mas de maneira geral, os hormônios, eles fazem isso, eles aumentam os fatores de coagulação circulantes, e esses fatores acabam em algum lugar causando a trombose. E aí, numa mulher que talvez tenha algum outro fator que seja um risco também, aí tem uma chance maior. Exatamente, então, porque na verdade, tudo em medicina infelizmente não é matemática, então não tem nem 0 nem 100%, é tudo uma somatória de riscos. Então assim, a pessoa tem um risco de ter uma trombose, de tomar hormônio 5 vezes, aí fuma, aumenta mais, então você vai multiplicando esse risco. Então a pessoa toma hormônio, fuma, está imóvel, está obesa, você vai aumentando, ou na gestação, que também tem um risco, aí fuma, entendeu? Tá obesa, então somando você aumenta o risco, mas a gente, muitas vezes, mesmo que tenha trombose, a gente acha que é um risco, a gente nunca fica sempre com a pulga atrás da orelha, porque muita gente todo mundo tem filho, todo mundo assim, não é todo mundo tem trombose, então a gente, mesmo quando tem a trombose, a gente recebe a paciente, a gente vai investigar uma causa, a gente não se satisfaz geralmente só com o diagnóstico, é por causa da gravidez, é por causa do cigarro, a gente vai investigar porque existem causas muito mais graves, por exemplo, cânceres. Uma mulher que toma anticoncepcional tem que ter um tempo já de uso desse medicamento para sofrer algum risco? Muitas vezes não, eu já tive pacientes que começaram a tomar, passou 2, 3 meses, já teve uma flebite, então não é necessário, pode ser relacionada com o tempo, por quê? Às vezes numa fase inicial o risco não era tão grande, varia, a pessoa está jovem, não está obesa, está fazendo exercício, ela vai usando, vai ficando mais velha, fica mais sedentária, e aí aumenta, entendeu? Então o risco era mais ou menos estável, só que a pessoa adiciona outros riscos com a idade. Ou não, a pessoa já tinha, por exemplo, uma trombofilia, um fator do sangue que predispõe a trombose. E ela não tinha trombose porque ela só tinha esse fator, ela toma pílula. Aí ela toma a pílula, adicionou 2 fatores e ela já tem a trombose logo inicialmente. Então, pode ser logo no começo ou pode ser mais pra frente. Infelizmente, não tem como prever. Tipo, se eu tomei 3, 4 meses, já tô tranquila, nunca mais vou ter, entendeu? Independente do tipo de anticoncepcional, isso? A gente tem hoje várias opções. Independente, assim, existem alguns que são mais tranquilos, tem estudos que mostram, assim, com menor dose de estrogênio, dependendo do tipo de progesterona, mas, infelizmente, nenhum, não posso chegar para o paciente e falar, toma esse que você está isenta. Não tem. Todos vão ter, uns com um pouco maior, outros menor, mas por que dá com maior? Porque às vezes você tem que dar em algumas situações, por exemplo, ovário policístico, tem algumas indicações específicas para cada tipo de hormônio. Existem alguns que tem maior tema, mas não há segurança completa. Você fala, esse aqui pode tomar que você não tem risco. Infelizmente, para hormônios, esse tipo de hormônio não tem essa resposta, não tem essa segurança. E já que todo mundo pode correr esse risco, nós vamos no próximo bloco compreender quais são os sintomas. Como é que a gente percebe que uma trombose pode estar se instalando? Será que é de uma hora para outra? Sente dor? O doutor vai responder essas perguntas já depois do intervalo. Hoje o nosso tema aqui no Viver é Melhor é trombose. Agradecemos já aos telespectadores que estão mandando as suas dúvidas. O Almir Vanderlei dos Santos, que é de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Olá, Almir, obrigada pela audiência. Mandou uma pergunta que o Dr. Celso vai responder já. Também a Isabel Ferreira, de São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo. E a Rafaela Mota, de Ilha Bela, também aqui no estado de São Paulo. Todos mandaram as suas dúvidas. E o telespectador Benedito Barbosa, de Santo Amaro, na Bahia, ligou para a gente também. Muito obrigada pela audiência e a participação do senhor. Ele pede preces para os seus familiares. Em instantes, nós teremos já a corrente ecumênica de orações e os nomes serão lidos. Você que nos assiste, pode continuar participando. A gente ainda agradece a sua participação aqui. Responde a sua pergunta, dá tempo, ainda pode ligar. 0310 07 940. Bom, nós estamos falando sobre trombose no programa de hoje. O Dr. Celso Bregaldo continua aqui com a gente. Nós vamos agora, nesse bloco, tentar entender quais são os sintomas, as manifestações dessa complicação de saúde. Dor na perna é o principal sintoma e costuma aumentar a intensidade dependendo da posição ou do movimento do membro. Inchaço na perna, aumento da temperatura local, sensação de musculatura endurecida, febre, dificuldade para pisar ou deixar a perna pendente. Doutor, esses sintomas costumam aparecer quando está se instalando uma trombose, quando o coágulo começa a ser formado,
ou depois que ele já foi formado e já está entupindo alguma coisa? Geralmente esses principais sintomas, assim, como dor, empastamento muscular, já inicialmente, assim, na hora que está formando, a pessoa às vezes já pode sentir. Agora, se a pessoa está muito imóvel, ela está lá, o sangue ele consegue passar, vai para a perna e volta, e a pessoa está dormindo, por exemplo, e com a perna para cima, não tem muito sintoma. Geralmente ela vai sentir quando põe a perna para baixo, porque o sangue vai, mais sangue para a perna, e quando ele vai voltar, além da dificuldade pela trombose, tem a gravidade também. Então a pessoa sente, às vezes, muitas vezes, pôs a perna, não necessariamente se formou naquele momento, pode ter se formado um pouco antes e a pessoa sente. Lembrando que tudo isso a gente está falando de trombose venosa, né? Que a trombose arterial são outros sintomas, é mais grave, muitas vezes precisa de cirurgia, mas tudo isso que foi falado é de trombose venosa. Que pode aparecer, mas geralmente é logo no começo, é bem rápido, a pessoa não fica muito tempo. Mas só que o problema é que às vezes a pessoa confunde com outras causas. Então acha que é uma dor muscular, ontem eu joguei bola, eu subi uma escada correndo, e aí a pessoa vai deixando. Dá para confundir, então. Eu pensei que a pessoa já percebesse logo alguma diferença. Não dá, porque geralmente não é, a não ser que, por exemplo, a pessoa tem uma veia muito visível que endureça, que é uma flebite, alguma coisa, geralmente a trombose é mais profunda. A pessoa não vê, então se manifesta todas as causas. Dor muscular, um cansaço, um inchaço, um aumento de temperatura. Pessoas acham que às vezes está com uma erisipela, com uma infecção, às vezes acham que é uma dor muscular, acham que é uma distensão. Então vai deixando, toma um anti-inflamatório, tudo, e vai andando, e aquilo vai aumentando. E às vezes já tive pacientes que já chegaram no hospital com um quadro de mais de uma semana, 10 dias, quando chegaram já tinha embolia pulmonar. Por quê? Porque fica andando na rua, aquele coágulo no músculo, uma hora sai um pedacinho e vai passar no pulmão. Geralmente a gente trata, fica, graças a Deus, muitas vezes tudo bem, quando estabelecido o tratamento adequado, mas você vê que a pessoa ficou muitas vezes, pessoas, às vezes, já tive alunos de medicina, uma aluna uma vez que procurou, ela nadava e ficou há 10 dias, chegou a nadar com aquela dor na perna achando que era dor muscular. Quando chegou no hospital, já tinha até embolia pulmonar. Tratou, ficou tudo bem, mas você vê, uma aluna de medicina confundiu o sintoma. Que até tem informação. Estava no último ano de medicina, no 6º ano. Tem informação, mas confundiu, achou que era uma dor muscular. Visivelmente, nem sempre aparece nada. O inchaço não é tão claro. Muitas vezes não é tão grande numa fase inicial. Geralmente, o mais comum e mais precoce é aparecer a dor. Só que dor é muito inespecífico, né? Você está subindo uma escada, você pode sentir uma dor. Então, geralmente fica mais claro o diagnóstico quando tem outros sintomas associados, o inchaço, a perna mais quente, hiperemia, às vezes um vaso bem visível que não tinha, aí a pessoa fica mais assustada e procura o diagnóstico. Mas numa fase inicial, infelizmente, realmente o diagnóstico às vezes é muito difícil, é muito inespecífico. E os sintomas vão se agravando com o passar dos dias? A tendência é agravar. Pode ser que a pessoa dê uma sorte, vamos dizer assim, e o coágulo pare, estabilize e desapareça, vamos dizer, espontaneamente, o que é muito raro. E aí pode passar como uma dor muscular e passou. Mas de maneira geral, esse coágulo ele começa numa veia segmentar e curta e vai aumentando. Então ele começa numa veinha da perna e vai aumentando, pegando veia da coxa, tudo. Então os sintomas vão piorando. A pessoa vai sentindo cada vez mais inchado, mais dolorido, todo o membro. Antes era só na perna, passa para a coxa também. Então a tendência é ter piora dos sintomas se não for tratado. O coágulo vai ficando maior. Pode ir aumentando, vai se estendendo. Porque imagina que a veia no membro inferior, ela começa no pé, as veias de maneira... Muda o nome, né? Dependendo da região. Mas a veia, de maneira geral, começa no pé e termina aqui em cima. Então se começar na perna, um segmento mais ou menos desse tamanho, ele vai se estendendo. Pode pegar a veia da perna, as tibiais, veia poplítea, veia femoral. Então ele vai se estendendo. De tamanho, de diâmetro, ele não estende, porque a veia tem o tamanho fixo dela. Mas ele pode se estendendo, a extensão dele vai pegando outras veias, né, que são as veias que chegam nessa veia principal, e vai aumentando o sintoma. E vai dificultando a circulação, o sangue vai ficando com mais dificuldade para passar. Mais dificuldade para passar, mais dor, mais sintoma, mais inchaço, mais hiperemia, a pessoa vai ficando cada vez mais... muitas vezes é nesse momento que ela procura atendimento, quando já viu que a coisa está muito complicada. Não é comum, pelo menos, que a pessoa tenha uma trombose sem sentir nada. Não é comum. A maioria das vezes pode ter, assim, existem alguns estudos de ultrassom, por exemplo, num paciente que teve uma trombose, e manifestada numa perna. Eles fizeram ultrassom nas duas, e às vezes acha assintomático. Existem estudos que mostram, sim, trombose, mas geralmente são vasos pequenos, curtos, que passa despercebido e não dão sequela, não dão embolia, então a gente meio que ignora esse tipo de caso. Mas pode aparecer sim, mas geralmente é um caso que não vai acontecer nada, então a gente não liga muito se não tiver sintoma. Mas na maioria da população os sintomas aparecem. Aparecem os sintomas, então por isso que em situações de risco a gente toma medidas para evitar a trombose, né? Em cirurgias, tudo, existem remédios, algumas coisas para evitar.
porque a gente já sabe que o risco é aumentado. E no próximo bloco nós vamos entender quais são essas alternativas. Os não medicamentosos, os tratamentos que servem de opção para evitar ou para ajudar a controlar, quando é necessário medicamento, cirurgia, o doutor vai explicar para a gente cada caso e vamos responder as perguntas também dos nossos telespectadores. Você que nos ligou, que escreveu para a gente, fique tranquilo que a gente vai tirar a sua dúvida já já. A gente vai continuar a entrevista do programa de hoje a respeito de trombose. Nós vamos esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores e vamos falar também sobre as opções de tratamento, já que nós já aprendemos um pouco sobre as causas, sobre as manifestações. Doutor Celso, obrigado, continua conosco, respondendo as nossas perguntas. E a gente vai entrar agora então no assunto do tratamento medicamentoso. O tratamento é feito com substâncias anticoagulantes. Impedem a formação do trombo e a evolução da trombose, ou fibrinolíticos, que destroem o trombo. O procedimento pode ser feito na própria residência do paciente, usando-se as heparinas de baixo peso molecular e anticoagulantes orais. Doutor, vamos entender então o processo de tratamento. Quando uma pessoa tem trombose, chega a um pronto-socorro, geralmente, como é que o médico avalia a situação e define como vai ser o tratamento e parte para um remédio, por exemplo? Isso, então a gente avalia, porque como eu falei, pode ser, né, a gente tem que diagnosticar. Diagnosticou que tem a trombose venosa de membro inferior, né, que é o mais comum, que é o que a gente está falando, geralmente o diagnóstico se dá com ultrassom Doppler. Faz ultrassom no pronto-socorro mesmo, diagnosticou, a pessoa tem uma trombose, vamos tratar. Então, de maneira geral, o tratamento é sempre medicamentoso mesmo, como foi falado. Trombose venosa, em algumas situações muito raras, é que precisa de cirurgia, não vale nem a pena falar, umas situações muito específicas, uma minoria de casos, alguns vasos específicos, algumas situações muito específicas. De maneira geral, o tratamento é com remédio só, já alivia muita gente, que a pessoa às vezes chega achando que vai perder já vai para cirurgia direto. Que vai ter que fazer uma cirurgia. Trombose venosa, o tratamento é remédio. Então, de maneira geral, é anticoagulante, não é fibrinolítico. Eu já vou explicar o que é o fibrinolítico. O anticoagulante é um remédio que estabiliza o coágulo, evita que se forme novo coágulo e ele fica estável ele não vai dissolver o coágulo. O fibrinolítico dissolve o coágulo. O fibrinolítico é um remédio, é como se fosse um pequeno ácido, vamos dizer assim, é um remédio que vai dissolver o coágulo. Só que é um remédio que tem mais riscos. Tem risco não só de ter de dissolver o coágulo, mas de ter sangramento em outro lugar. Sangramento do sistema nervoso central, sangramento em qualquer outra, porque ele é um remédio que dissolve coágulo, muitas vezes não só naquela região. Por exemplo, você bateu a cabeça, formou um coagulinho que você nem viu naquela região para estabilizar. Você dissolve o coágulo, dissolve aquele, a pessoa pode sangrar no cérebro, por exemplo. Então, o fibrinolítico a gente usa em situações muito específicas também, não pode usar em casa, ou fibrinolítico, anticoagulante sim. Fibrinolítico, aquele remédio que dissolve o coágulo, a gente usa menos, situações específicas, trombose muito extensas, tudo isso. O mais comum é o anticoagulante. O coagulante estabiliza o coágulo e o próprio organismo tem umas substâncias fibrinolíticas naturais que vão dissolvendo esse coágulo, você entendeu? Ele não vai ficar lá, não, ele vai de alguma forma... Em algumas situações pode ficar como uma sequela, fica como se fosse uma cicatriz no vaso, esse coagulinho. Mas na maioria das vezes ele dissolve. Então, o anticoagulante, a pessoa, vamos dizer assim, afina o sangue, não se forma, o coágulo não se distende mais, ele estabiliza naquela região. E o organismo vai dissolvendo aquele coágulo naturalmente ao longo de meses. Então, o coágulo se forma, às vezes, do dia para a noite, mas o tratamento se dá ao longo de 3 a 6 meses. Então, o fibrinolítico não, é em poucas horas você dá, mas por que você não dá fibrinolítico sempre? Pelos riscos do fibrinolítico. Tem que fazer em ambiente hospitalar, muitas vezes o paciente tem que ficar em UTI, né, pelo risco de sangramento. Então, você vê que a gente usa em situações, por exemplo, uma trombose cardíaca, o paciente teve um infarto, a gente faz fibrinolítico, um dos remédios que se dá às vezes, porque aí dissolve, por quê? Porque o coração é um órgão muito importante e nobre, mesmo pelo risco do remédio, vale a pena investir. Agora, no membro inferior, que vai dissolver o coágulo, tudo isso a gente dá um anticoagulante. E se pode, sim, realmente, tromboses pequenas, pouco extensas, com poucos sintomas, tratar numa fase inicial, às vezes no hospital, ou às vezes já até em casa mesmo. A pessoa começa a receber o remédio, de repente, do pronto-socorro, e quanto tempo depois já está fazendo efeito? A partir do momento que a gente dá o remédio, hoje a gente tem antitrombóticos também, anticoagulantes orais. Antigamente era só subcutâneo, né, que é a heparina, são remédios subcutâneos. A partir do momento que você administrou, ele já entra na circulação, já começa a fazer efeito. É imediato. O efeito é praticamente imediato, é questão de alguns minutos, horas,
já está fazendo efeito. E a gente tem remédios orais também. Então, muitas vezes você já começa com essa dose que a gente subcutânea, né? São injeções que se dá como se fosse a incisão de insulina, né? Faz aquela preguinha de gordura e se dá em vários locais. Você começa com a região ou passa para via oral, ou às vezes, hoje a gente tem para algumas situações, já, às vezes começa já via oral mesmo. Tratamento com um remédio comprimido. E quanto tempo a pessoa tem que ficar tomando um medicamento desse? Depende da extensão e do local da trombose. Se é uma trombose pequena, de perna, com fator de risco localizado, a gente dá às vezes por 3 meses. Se a trombose é mais extensa, pega a coxa, tudo por 6 meses. Mas isso se o risco foi eliminado. Agora, vamos supor que a pessoa esteja num tratamento de câncer, por exemplo. Você administra enquanto ela está fazendo aquele tratamento, porque você não tirou o fator de risco. Você entendeu? Então, enquanto existia o fator de risco, agora, se o fator de risco já foi eliminado, é no mínimo de 3 a 6 meses. No mínimo. Se tem uma embolia pulmonar, às vezes fica anticoagulado por 1 ano. Então, varia conforme a extensão, conforme a manifestação, conforme a localização e conforme os fatores de risco. Mas é entre 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou às vezes indefinido. Às vezes a pessoa tem que ficar tomando, dependendo do local da trombose, a extensão, do risco, os fatores de risco que você não consegue eliminar, às vezes fica tomando anticoagulante o resto da vida. É um tratamento até que longo. É longo, mas é para se evitar um novo episódio, dependendo do lugar. A pessoa teve uma embolia muito grave, precisou ir para UTI, e não tem um fator de risco que não consegue eliminar, ela vai ficar anticoagulada o resto da vida. Não importa se tem 20, 25 anos, infelizmente, ou felizmente tem um tratamento que vai ficar para o resto da vida. Para conseguir diminuir os riscos ou também para tratar outros casos, algumas outras alternativas podem ser utilizadas. A gente vai saber mais sobre elas agora. O repouso é muito importante na fase inicial para combater o edema e a fisioterapia deve ser iniciada para melhorar o retorno venoso e combater o inchaço. Para o paciente retornar às atividades, deve-se fazer uso de uma meia elástica. É interessante quando a gente vê esse destaque, porque a primeira indicação de tratamento não medicamentoso é o repouso. Isso. É o descanso. Por que a pessoa precisa fazer isso? Porque o repouso é ruim porque forma o coágulo, mas depois, enquanto o coágulo está muito fresco, a gente fala, muito molinho, não está aderido à parede do vaso, ele pode se soltar facilmente e parar no pulmão, que é a embolia. Então, numa fase inicial, mas é uma fase inicial mesmo, poucos dias, a gente avalia basicamente como um quadro clínico, já está com o nível de anticoagulação, a pessoa fica, por quê? Porque se ela começa a andar, o músculo começa a comprimir o vaso, aquele coágulo é eliminado e vai parar no pulmão. Então, nessa fase inicial tem que ficar em repouso. Assim que estabiliza, melhora o inchaço, melhora o edema um pouco, isso é questão de dias, a pessoa já está anticoagulada, aí é o contrário, a gente tem que andar, né, para evitar com que se tenha uma outra trombose. E aí a pessoa tem essa primeira recomendação e depois a gente viu ali a indicação de fisioterapia. Isso. Fisioterapia, nesse caso, é atividade física ou algum exercício? É atividade física, a gente não faz imediatamente, porque a fisioterapia, imagina, o fisioterapeuta vir comprimir, se está numa fase muito aguda, a própria fisioterapia pode fazer com que esse coágulo se desprenda. Então, também, a partir do momento que a gente libera a pessoa para andar, aí faz a fisioterapia, tudo isso. A meia é imediato. Diagnosticou a trombose, deitou, a gente tem meias, inclusive, para pessoas que ficam só deitadas, as meias para caminhar, né, que a gente chama de meia antitrombótica. Então, a meia é imediato, não precisa ficar com medo de pôr a meia e sair o coágulo, a meia é imediato. Agora, o exercício, a fisioterapia, a gente avalia caso a caso, alguns pacientes já alguns dias, alguns um pouquinho mais. A gente vai, inclusive, daqui a pouco falar só sobre as meias, porque você que já foi atrás delas deve ter visto que há modelos diferentes, tamanhos, tipos, compressão, incomoda, não incomoda, qual é o jeito certo de colocar. O doutor vai explicar tudo isso pra gente já aqui. Vamos responder também as perguntas dos nossos telespectadores, mas vamos destacar ainda a importância, nesse caso, do tratamento não medicamentoso, porque, doutor, uma pessoa, por exemplo, que tem trombose, até começa a usar o medicamento, só o medicamento resolve ou ela tem que adotar também essas medidas não medicamentosas para ter melhor resultado? Tem que adotar, usar meia elástica, numa fase inicial, sempre que tiver, se a perna fica muito inchada com a perna para baixo, levar um pouco o membro, fazer exercício e outras coisas é para tentar evitar o fator de risco. Então, muitas vezes a imobilidade. Então, se a pessoa causou a imobilidade que causou a trombose, a pessoa vai ter que deambular, caminhar. Às vezes a pessoa estava desidratada, a desidratação aguda, associada a outros fatores também, pode então a pessoa ter que ficar bem hidratada, fazer atividade física, usar a meia elástica, usar o medicamento, seguir as recomendações, muitas vezes perder peso, entendeu? Então fazer todas as recomendações necessárias
Porque o tratamento é multifatorial, não adianta você falar, toma esse, não é só um comprimidinho que vai fazer melhorar de vez. E o tratamento é prolongado, né? Então você precisa agilizar o tratamento utilizando de outras medidas também, exercício, fisioterapia, meia, tudo isso. E ele é uma chance, ele diminui a chance da pessoa ter trombose de novo? Com certeza, porque aí você usando a meia comprime as veias, melhora o fluxo nas veias. Fazendo exercício, tira a imobilidade, se hidratando, perdendo peso. O tratamento, quando a gente vê um paciente com trombose, a gente já vai direcionar o tratamento não só para aquela trombose, mas nos fatores que a gente já consegue identificar para evitar um episódio futuro. Que o risco é mesmo maior. A pessoa teve uma vez, a chance de ter de novo é maior do que o normal. Aquela pessoa, depois que teve uma trombose, ela sempre vai ter um risco maior. Então a gente orienta o paciente, é como escrever na carteirinha, assim, que eu tenho alergia à penicilina, eu tenho alergia a isso e eu já tive uma trombose. Tem que falar para qualquer médico, porque assim, teve uma trombose agora com 20 anos. Com 45 vai fazer uma cirurgia de vesícula. Tem que avisar o médico que teve uma trombose para o médico adotar essas medidas. Meia elástica, remédios profiláticos para evitar a trombose naquela cirurgia que vai ser daqui a 20 anos. Então tem que sempre lembrar, é um antecedente da pessoa e a pessoa tem um risco aumentado, sim. Nosso telespectador de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, mandou uma pergunta sobre alimentação. Ele quer saber se tem alguma relação, alguma restrição. A gente responde daqui a pouquinho ao meio no próximo bloco. Você que nos acompanha, permaneça na audiência. Vamos também falar sobre as meias elásticas, a diferença e a indicação entre elas. Continue na audiência do Viver é Melhor. A gente já volta. Vamos agora no programa Viver é Melhor esclarecer as dúvidas dos telespectadores sobre trombose, o nosso tema de hoje. Muitas perguntas para serem respondidas, você pode participar sempre mandando as suas. Telefone 0300 10 07 940 ou acesse boavontade.com/tv. Eu destaquei no bloco anterior a dúvida do Almir Vanderlei dos Santos, de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Obrigada, Almir, pela sua pergunta. Ele pergunta o seguinte, doutor. A pessoa que tem trombose pode comer frutas ácidas? Tem que fazer fisioterapia? Tem restrição de alimentos? O que o alimento tem a ver com a trombose? Então, vamos lá. Pode comer frutas ácidas? Pode. Não tem relação com fruta ácida. Pode fazer exercício? Pode, depois que liberado pelo médico, né? Como eu falei no bloco anterior, se fizer exercício na fase aguda, pode ter embolia. Então, depois que liberado, é para fazer exercício. Em relação a alimentos, não tem alimentos que causam a trombose, mas durante o tratamento da trombose, existem alguns medicamentos que podem ter interferência com o alimento. Um deles é a varfarina, que qual que é o mecanismo da formação do fator de coagulação? A vitamina K é muito importante. Então, quando a gente elimina a vitamina K, através de um medicamento, que é essa varfarina, não se forma fator de coagulação, o sangue fica mais fino. Então, se a partir do momento que você está dando esse medicamento, que é a varfarina, a pessoa tem que manter uma dieta regular. Se ela começa a comer muito alimento ou vitamina K, esse remédio, a vitamina K serve como um antídoto do medicamento. Então, corta o efeito, vamos dizer assim, do medicamento. Então, a pessoa pode estar sujeita a ter trombose de novo. Então, se a pessoa está sobre o uso desse medicamento, a gente orienta que mantenha uma dieta, pode comer de tudo, mas não comer só, por exemplo, fazer um dia específico. Hoje eu vou comer só verdura, porque isso pode fazer com que oscile o nível do medicamento na circulação, entendeu? Então, para esse medicamento específico, a gente orienta, mas é uma dieta regular, que coma de tudo, para comer verdura, não há restrição, mas é que coma de tudo de maneira regular e distribuída, né? Não vai comer só salada num dia, só carne no outro. Resolve fazer uma dieta só base de salada. Essa semana eu vou comer só salada, porque aí o nível do medicamento que tá bom, a salada ou a vitamina K vai interferir, vai cair, o sangue vai ficar mais grosso, vai voltar ao normal e durante essa semana a pessoa pode estar em risco de ter trombose. Então, isso a gente orienta tudo conforme o tratamento. Mas não há uma restrição, não posso comer isso, não posso comer aquilo. É só comer de maneira normal e habitual e regular. Não é porque o doutor falou isso que a pessoa vai deixar de comer salada e vai comer um monte de coisa que engorda, cheio de gordura. Não é isso não, é só para ter o equilíbrio. Obrigada mesmo por mandar para a gente a sua pergunta. Se você toma esse medicamento, siga essas orientações e converse sempre com o seu médico a respeito do assunto para que ele possa fazer o seu acompanhamento. Agora a dúvida da Rafaela Mota, de Ilha Bela, São Paulo. Fiz uma cirurgia esse ano e precisei usar uma meia elástica. O uso dessa meia deve ser feito após qualquer tipo de cirurgia? De maneira geral, cirurgias de maior porte. Cirurgias leves, por exemplo, jovens, amígdala, cirurgias pequenas não necessariamente, mas cirurgias que duram mais de uma hora de procedimento cirúrgico, a cirurgia já tem um risco um pouco maior. Então a gente orienta a usar as meias, sim, em cirurgias
Na maioria verdade são a maioria delas, mas cirurgias pequenas, cistos, essas coisas, paciente jovem sem risco nenhum, geralmente a gente não orienta, mas se já tem risco associado, idade, já teve trombose, de maneira geral, a gente orienta sim, usar meia em compressões e tamanhos adequados. Em qualquer região que seja cirurgia, seja uma cirurgia região, na boca, na exatamente, mama. Porque a pessoa fala, eu vou operar, vou fazer uma plástica, vou colocar silicone, mas vou ter trombose na perna, é o local mais comum, é onde tem trombose, assim, não precisa colocar luva, né? Porque não acontece no braço, mas não importa onde é a região, cabeça e pescoço, couro cabeludo, cérebro, coração, a meia na perna, tem que colocar a meia na perna. Então vamos falar sobre essa meia, que quem já tentou usar, por exemplo, uma gestante, sempre recebe essa orientação e só de pensar a gente já sofre. Explica pra gente para que serve a meia, como que ela funciona, quais são as principais dúvidas sobre isso? A meia, na verdade, ela comprime. Então, o que acontece? Os vasos, como eu falei, a trombose é isso. O vaso, o fluxo é lento, o vaso está bem dilatado, formam os coágulos, o fator de coagulação entra em contato com o outro e forma a trombose. A meia, na verdade, ela comprime os vasos, diminui o edema porque evita que ocorra extravasamento de líquido para o interstício, né, para o músculo, para a gordura que a gente tem na perna, e ela comprime as veias, diminui o diâmetro, então aumenta o fluxo pelas veias. Então existem estudos que mostram que as veias que têm um fluxo um pouco menor, quando você coloca a meia, ela aumenta o fluxo, a velocidade. Isso o que é bom. O que é bom, porque impede a trombose, porque a trombose é ruim quando o fluxo está muito lento. Então ela diminui o inchaço por diminuir esse extravasamento e aumenta a velocidade no vaso. Então esse é o mecanismo da meia. De maneira geral, deve ser utilizado a meia justamente para evitar esses sintomas nessas situações específicas, mas nos tamanhos, calibres adequados para cada tipo de doença, porque às vezes as pessoas usam, eu vou pegar uma média e grande, porque eu quero usar na perna toda, e a pessoa sente desconforto, sente calor, então o ideal é a gente ver qual é a doença, ver qual é o objetivo do tratamento e prescrever a meia individualmente para cada paciente. Porque tem de leve compressão, média, alta forte e até extra alta. Então, de maneira geral, as altas e extra altas a gente reserva para situações muito específicas. Pacientes com úlceras varicosas, com elefantise, que é o linfedema, situações, um inchaço muito específico. Então a gente, e tem que ser indicada pelo médico, porque como a compressão é alta, se o paciente tiver uma doença arterial, a meia pode prejudicar também. Então, não é ideal, alta e extra alta, por conta própria, por conta própria de jeito nenhum. Deixa que a gente prescreve, a gente mede direitinho, tem que medida. Então a gente divide entre a leve e a média. Então, de maneira geral, para profilaxia, a pessoa sente dor quando trabalha, quer evitar desconforto, as coisas, a gente receita leve. Não tem varizes, não tem muito inchaço, a leve tá bom. Se a pessoa já tem varizes, tem já mais inchaço, pós-operatório cirúrgico, para prevenção de trombose, paciente que às vezes já teve, tudo isso a gente receita de média compressão. Mas tem que pensar que a meia tem várias... Por que às vezes não funciona, né, que você falou? Não só de pensar já estou sofrendo. Porque a meia, você tem que pensar que ela tem o tamanho, que vai desde 3/4, que é abaixo do joelho, a 7/8, que é no meio da coxa e a meia calça. Tem as compressões, então é a alta, a média, e tem o tamanho da meia. Tem PMG e GG, porque a minha perna é diferente da sua. Então tem perna que o tornozelo é desse tamanho, tem perna que o tornozelo... Então, quando vai no consultório, eu meço a circunferência da perna, eu já dou com as medidas, o paciente vai e compra uma meia específica. Se eu pegar uma meia que é para você, eu vou sentir apertado com a meia e não vou conseguir pôr, mesmo sendo a compressão adequada, leve, leve. Por quê? Porque a sua provavelmente é uma M ou uma P e a minha talvez seja uma G, você entendeu? Então, tem muitas variáveis. Então, se a pessoa vai comprar... O ideal é passar com o médico prescrever. Se a pessoa vai por cabeça própria na farmácia comprar a meia... Primeira que achar na frente. Vai comprar uma compressão errada, tamanho adequado e extensão inadequada. Então, aí não vai servir mesmo, é um remédio que não funciona. Vai sair falando que a meia é horrorosa, que não serve para nada. Isso. E não precisa ser assim. Não a indicação precisa. Se certa, ela funciona. Quando a gente faz direitinho, mede, o paciente muitas vezes se adapta, não consegue mais viver sem a meia. Bom, vamos responder agora a dúvida da Isabel Ferreira, de São Bernardo do Campo, região do Grande ABC, aqui na capital paulista. A Isabel pergunta o seguinte, doutor. Quando a gente faz uma cirurgia para varizes, é comum ter trombose? Conheço uma pessoa que teve. Quais são as chances? É muito baixa. A chance de ter trombose numa cirurgia de varizes é uma cirurgia muito realizada e a chance é baixíssima. Então, se a pessoa teve, provavelmente é o que a gente falou, ela deve ter outros riscos associados. Ou toma hormônio, ou tem um fator de coagulação alterado,
ou tem alguma outra doença associada, né? É muito incomum, a chance é baixíssima, é praticamente irrisória, a gente não Foi tem uma nem estatística. coincidência, praticamente uma coincidência. Isso, a gente não tem nem estatística, é menos de 1%, entendeu? Mas qual é a relação entre varizes e trombose? Quem tem varizes tem mais chance de ter trombose? Uma chance um pouco maior, porque na varize o sangue circula um pouco mais devagar. Então, varizes muito grandes, as pessoas já têm esse risco, outros fatores associados, o sangue flui devagar, pode ter aquela coisa do fator de coagulação se ativar nas varizes e ter uma flebite, uma trombose. Mas a chance é pequena, mesmo pacientes com varizes muito grandes, dentro de outros fatores de risco, a chance é pequena. Isabel, muito obrigada pela sua participação e mande sempre as suas dúvidas aqui para o Viver é Melhor. Esse é o objetivo, conseguir usar as alternativas de saúde para evitar os problemas, para diminuir as complicações. A gente agradece ao doutor pelas informações que foram muito úteis e convite para que volte sempre a Viver é Melhor. Estou sempre à disposição. Nós conversamos com o Dr. Celso Bregalda, cirurgião vascular, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. O assunto realmente rende bastante. Se você tem outras dúvidas, pode mandar para a gente, fique à vontade. Mande também as suas sugestões. Viver é Melhor está sempre aberto à sua participação. Nós estamos terminando a edição de hoje, agradecendo a audiência de todos, renovando nosso compromisso diário de falar sobre saúde, qualidade de vida para você, para sua família, para pessoas de todas as idades. Vamos encerrando.